Boa tarde, vamos começar o nosso boletim das 12h30 do dia 29 de novembro de 2012. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Direct Invest. A expectativa de mercado é de alta, ele já esteve bem mais alto, já deu uma boa diminuída no movimento da alta, mas ainda bastante positivo. Nesse momento 0,61 de alta, né? Saiu um dado nos Estados Unidos que o mercado deu uma pequena realizada. Então, na verdade, o dado que saiu agora há pouco, meio-dia, em relação à expansão do PIB no terceiro trimestre, ela foi revisada para 2,7. A previsão era de 2,8. Então, o PIB veio um pouquinho abaixo da expectativa e aí os futuros americanos deram uma pequena cedida e o nosso mercado aqui veio junto também. Então, o PIB americano cresce a uma taxa anualizada de 2,7 entre julho e setembro desse ano. A maior taxa de expansão trimestral desde os últimos 3 meses de 2009. Então, lá fora está subindo, né, num ritmo um pouco mais lento do que o desejado, mas o bom é que está subindo, né, que está melhorando. Em relação, bom, isso explica essa pequena realização aqui. De qualquer maneira, o mercado, no pivô armado, fez uma linha penetrante de alta, está confirmando essa linha penetrante de alta, e a bola agora está com o Nova York, que acaba de abrir nesse exato momento. O Nasdaq na máxima do dia com 0,49 de alta, 0,51 de alta, subindo, enfim. A SP500 na máxima do dia com 0,35 de alta. E vamos passar aqui para ver o nosso SP500. Então lá, se a gente pegar esse último movimento aqui nessa realização, ele testou a retração de 38,2 e já começa a melhorar, rompeu, né, o topo anterior. O objetivo agora é que ele venha buscar esse primeiro topo aqui nos 1434, ok? Desculpa, eu vou responder a sua pergunta, mas na verdade esse momento aqui é fechado, tá? É um boletim, então na verdade é meio que um monólogo. Eu esqueci de fechar aqui, mas eu vou responder a sua pergunta, tá certo? Então o SP500 subindo. Um ponto negativo é que ele já está sobrecomprado lá nos 95%, e com isso mostra que ele pode sofrer uma realização um pouquinho mais forte. Então, pela teoria da simetria, ele tende a voltar para o patamar anterior, enfim, entre os 1425 e 1434. Nesse momento está em 1415,60. Então, apesar, né, do estocástico estar sobrecomprado em 94, a gente já teve ocasiões aqui de ver o estocástico para o SP500 na casa de 99, passou vários dias na casa de 99, praticamente 100, 99,5, né, e o mercado subindo. Então, enfim, 94 não chega a ser uma preocupação. Obviamente que quanto mais próximo de 100 ele chegar, maior a probabilidade dele reverter. De qualquer maneira, ele sai da banda inferior, já rompeu a média das bandas, e pela estratégia das bandas de Bollinger, ele tende a buscar a banda superior de Bollinger, que hoje está em 1438. Ok? A expectativa então para os próximos dias é de uma alta do mercado. O dólar
inclusive posto hoje na minha análise de hoje de manhã mais cedo, que está à disposição tanto no site quanto no nosso fórum. Eu dizia que ele pode abrir com uma pequena realização, mas pivô armado, a expectativa é que ele venha subir, enfim, e subiu. Então ele abriu realizando e agora com uma forte alta, o dólar à vista, né? A gente chama o dólar pronto, com 1% de alta, está em 2,109. O dólar futuro 0,61 de alta, 0,62 de alta, cotando a cotação um pouquinho diferente, né? Em vez de ser 2, qualquer coisa, é 21,07. 2107. Tá certo? E lá fora continua fazendo máxima. Dow Jones acabou de fazer uma nova máxima com 0,43 de alta. Nasdaq na máxima agora 68. Quando a gente falou estava em 0,50 e poucos, né? O mercado lá fora subindo firme. SP também na máxima com 0,53. Mostra que... Deixa eu voltar aqui para o SP. Que mostra aqui que ele está em pleno vapor. Ok? Bom, vamos aqui falar sobre Petro e Vale. Petrobras, até me surpreendendo, ele abriu com um gap muito forte. A expectativa é que ele abrisse com um gap um pouquinho menos forte, né? Mas a gente já viu, quando a gente estava no finalzinho aqui do nosso call de abertura, que ele ia abrir na casa de 18,94. Ele abriu em 19, fez máximo 19,09 e está se mantendo aí, já rompendo, testando a linha de tendência de baixa agora como suporte. Enfim, deixa um gap. Na verdade, pela teoria de Gauss, esse gap não precisa vir até o fechamento de 18,65. Ele fecha em 18,83, que foi a máxima de ontem. 18,83. Na verdade, ele já fechou. 18,84 foi a mínima de hoje. Então, pela teoria de Dow, o gap fechou. Mas se a gente entende que gap é descontinuidade de preço, significa que ele fechou a 18,65, ele deveria voltar a 18,65 para fechar. Tá certo? Então, enfim, tem uma divergência de fundo. O papel, na verdade, está livre para subir. Vale do Rio Doce. Abriu com gap. Esse gap, enfim, já realizou um pouquinho, fez mínima em 35,55 e agora na máxima do dia em 35,96. Ele fez máxima em 35,98. 35,98. Tá certo? Então ele já chega muito próximo do topo anterior de 36,17. 35,98. Falta 19 centavos. Um mercado bem firme. Volume projetado para hoje é de 5.240, enfim, dentro de uma normalidade para os dias atuais. Saudade da época que o volume era 6,5, 7 bi. Bova 11. A gente vê que ele abriu, fechou o gap, né? E agora é livre para subir também. Ele está com candle negativo, porque ele abriu com um gap muito forte. Mas a expectativa é que nos próximos dias, mais 2 dias, ele venha romper aqui a cabeça do pivô, venha romper essa máxima aqui de 56 de 49 e aí ele vai embora. Vamos lá, BTOW.
Então BTOW hoje, inclusive na parte da manhã, né, a gente falou que BTOW não é mais para comprar, já sobrecomprado, e aqui vem uma figura de reversão, era para manter com stop curto. Então ele abre com gap, e se fechar desse jeito ou fechar na mínima do dia, a expectativa é que ele volte para dentro das bandas de Bollinger, mas fechando na mínima do dia ele confirma uma tempestade à vista. Tempestade à vista é a figura de reversão de baixa, né? E veja que tempestade à vista não é chuvisco, não é garoa, tá certo? Quando a gente fala em tempestade à vista, tem direito a relâmpagos e trovões, ou seja, é uma figura de reversão. Eu vou tirar esses pequenininhos aqui, deixar aqui o topo anterior, ou seja, a expectativa é que ele venha pelo menos a buscar aqui os 50% da retração em 13%, 12,60 a 13% a expectativa de queda para esse papel. Primeiro suporte nos 13,80, retração de 38,2. Então, enfim, tem espaço ainda para realizar. Então, de uma forma, Vale agora fazendo nova mínima, já bateu nos 36. Vale já vai bater, vai buscar o topo anterior. Esse topinho anterior, não grande, né, de 2 dias atrás. Então, ele já fez nova máxima aqui em 36,05. Eu vou tirar agora esse aqui, esse Fibonacci. E antes que alguém pergunte se isso aqui é um ombro, cabeça, ombro, na verdade não é um ombro, cabeça, ombro, porque o ombro, cabeça, ombro faz parte das ondas de Elliott. E o primeiro ombro seria a onda 3, a cabeça seria a onda 5 e o segundo ombro seria a correção B de uma correção ABC. Então, ele teria que fazer aqui uma onda 3 de alta e não tem essa onda 3. E outra coisa, se é uma figura de reversão, ombro, cabeça, ombro, ele teria que vir no movimento de baixa. Esse movimento aqui é muito pequeno em relação a, por exemplo, da onda 4, seria uma onda 4 para uma onda 5, tá certo? Então você tem uma onda 1, 2, 3, a onda 3 começaria aqui e não aqui, né? Nesse início de onda 3. E no mercado à vista, a onda 3 obrigatoriamente é maior do que uma onda 5. Em derivativos, você pode ter uma onda 5 maior que a 3. Mas no mercado à vista, a onda 3 obrigatoriamente é maior que a onda 5. E a gente vê aqui uma onda 5 maior do que a 3. Então isso aqui não é um ombro, cabeça, ombro, apesar de ter uma figura que lembra esse ombro, cabeça, ombro. Tá certo? De qualquer maneira, estamos aqui torcendo para que ele venha buscar. Não hoje, porque hoje seria uma alta muito forte, aí realiza amanhã, né, sexta-feira. Mas se ele puder vir, né, numa alta gradual, tranquila, né, o papel já está com 2,44 de alta, com nova máxima, né, 2,47. Quando a gente fala aqui, o papel vai fazendo nova máxima, já fez outra máxima nos 36,10. Isso aí parece um relógio, né? 10 segundos, 11, 12. Enfim, se a gente não parar aqui, a gente daqui a pouco chega lá. Daí ele praticamente já chegou, né? Já está rompendo a média das bandas. E aqui a gente vê uma área de deriva. E primeiro objetivo, rompendo os 36,17. Ele vem para esse topinho aqui em 36,67. Já vou deixar marcado aqui. E depois no topo anterior aqui. E lá fora agora deu uma revertida forte para cima, viu? Máximo aqui 37,35. Já vou deixar aqui marcado 37,35. Beleza? Papel de destaque aqui, Malpetro e Vale. Use Minas, né? Explodiu para cima. Abriu realizando e já reverteu. Abriu com gap, na verdade abriu em alta, mas chegou a negativar e agora explode para cima, faz nova máxima aqui. Esse papel é impressionante. Mas se a gente pegar no gráfico mensal, a gente vai ver que ele tá só
no início de movimento de alta, né? Eu não me lembro exatamente quanto tempo atrás, mas eu já tinha falado que era um papel interessante para montar posição pelo gráfico mensal. Eu não estou lembrado se mesmo que tivesse sido nessa faixa aqui, você já deve estar tendo algum lucro. Então, os Minas na máxima do dia com 3,84, 3,83 de alta. O mercado firme, né? O IBR, que abriu ontem. Espera aí que o IBR está no mensal. O mensal mostra que está testando a média das bandas de Bollinger. Tem potencial enorme para subir. Volta aqui para casa de 9,60. Pelo gráfico diário, você vê que ele faz um padrão de desenvolvimento com Maru Bozo. Eu disse de manhã que ele poderia abrir realizando um pouquinho. Poderia vir aqui na retração de 61,8, 7,98. Ele fez mínimo aqui em 7. Ele fez mínimo aqui em 8 redondo, ou seja, faltou 2 centavos para chegar nesse suporte e já reverte para cima. Então, recuperando aí, né? E agora há pouco fez nova máxima. Um papelzinho que é interessante, BVMF. Ele tinha uma recomendação de compra há 2 dias atrás, acabou abrindo com um gap forte, veio para cima. 2,85 até seria um ponto de compra, mas a gente tem a média das bandas de Bollinger logo acima, né? Em 2,90. Então, uma compra conservadora para esse papel seria rompendo a média das bandas de Bollinger. E aí ele vai buscar, né, os objetivos para cima: 13,07, 13,25, a banda superior de Bollinger. Aqui fez máximo em 13,56, a banda está 13,60. É um papelzinho que eu acredito que vai dar ainda bastante alegria aí. Alguns papéis do setor de nossa, o Gemini não para de subir. 12,55 já, 4,40 de alta. MRV. A gente falou mais cedo, esse aqui sim é um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Ele já teve um pouquinho melhor. MRV agora com 2,70 de alta, 10,72. Ele tem uma compra conservadora, rompendo 11, 11,10. 11,10 já é esse topo aqui, né? Mas a estratégia manda comprar quando romper a linha de pescoço. Está aqui a linha de pescoço. Ou seja, rompendo 10,97, 11 seria uma compra. Mas aí ele tem algumas resistências. 11,10. Depois tem aqui 11,11, que é a média, que é a banda superior de Bollinger. Depois uma forte resistência, dupla resistência em 11,25, média de 200 períodos. E a retração de 38,2, né, já na expansão do estudo de Fibonacci. De qualquer maneira, em média, 80% das vezes o ombro, cabeça, ombro chega no seu objetivo. E o objetivo do ombro, cabeça, ombro aqui está na casa de 12,10, 12,15. Então fica de olho nesse papel, que apesar das várias resistências aqui, ele tem, esse ombro, cabeça, ombro aqui tem uma forte probabilidade de chegar no seu objetivo na casa de 12,10, 12,15. Certo? Um papel também que explodiu para cima, CSNA3, mais de 6% de 4, subindo bem. Se a gente pegar aqui, cadê o... tá aqui, fez um pivôzinho de alta e já explode para cima e começa a testar essa dupla resistência aqui. Uma compra conservadora seria esperar amanhã realizar, que ele deve realizar um pouco amanhã, e aí rompendo a máxima de hoje ou de amanhã, se ele abrir com um pequeno gap de alta, aí sim
ele poderia ser uma compra. E aqui tem o seguinte, olha só, o famoso W do John Bollinger. Ele vem para o lado de fora, volta, realiza, mas respeitando a banda inferior de Bollinger, e aí explode para cima. Rompendo a média das bandas, já é uma compra conservadora, trazendo o objetivo da banda superior. Então tá aí um papelzinho que vale a pena também ficar de olho para amanhã. Eu vou até anotar esse papelzinho aqui, porque pode dar muita alegria no próximo pregão. Amanhã é o dia de realização, né? Sexta-feira, né, tem esse mito de realização. E essas crendices acabam fazendo com que as pessoas atuem em cima delas. E com isso acaba acontecendo, né? Padrão de comportamento repetitivo, sistemático, acaba aquela história, né? Uma mentira dita e repetida e afirmada e confirmada por muitas vezes acaba se tornando uma realidade. O gráfico é bem dessa forma, porque é a massa, a maioria que acaba, enfim, ditando o comportamento. Como a massa é emocional, essas questões sempre acabam afetando. Bom, Banco Brasil, pivôzinho armado também. Tem uma compra, seria uma compra conservadora rompendo o topo anterior de 22 de 40, se não fosse a média de 200 períodos. Então ele recupera bem, está na máxima do dia. Mais uma compra agressiva foi rompendo a máxima de ontem, que na verdade abre com gap, praticamente fechou o gap e agora vem para cima. Então uma compra conservadora, uma compra não tão conservadora, se rompendo 22,40, depois 22,66, que é a média das bandas, logo em seguida já tem um objetivo, enfim. Se a gente olhar pelo gráfico semanal, aí a gente fica bem mais tranquilo, né? Olha só que beleza. Pivô armado. Fez aqui o Maruboso. Fez uma cruz de Harami, veio vindo. E hoje realmente começa, ó, estocástico abrindo compra em 22%. Gráfico semanal. 22, 27 seria uma compra para hoje. 22, 34 já está o papel, ou seja, já deu uma compra para hoje. Tem essa média das bandas de Bollinger que sempre dá uma meia trava. E aí rompendo 22,82, que é a média das bandas, é uma resistência subjetiva, porque a medida que o papel mexe, ela mexe também. E a medida que o papel sobe, ela sobe também. De qualquer maneira, 22,82 rompendo seria uma compra conservadora para o gráfico semanal para hoje. Uma resistência objetiva está na retração de 38,2 de Fibonacci em 23,37. Então é para ficar de olho nesse papel. Vamos ver, 22,37 significa quanto no diário? Um pouquinho acima da média de 200 períodos. 22,66, 23, na verdade 23,10. Para você sair desse imbróglio todo aqui, 23,10 seria uma compra conservadora para a Petrobras, para montar posição para um objetivo, né, de 27. Então sai de 23 para 27 reais. Aí ele volta para aquele patamar anterior a esse movimento de queda. E outra coisa, o papel está uma tendência de baixo com topos e fundos consecutivos mais baixos. Ele rompe o padrão se fizer um topo acima do topo anterior. Ou seja, rompendo 23,10, ele pode até romper, voltar a realizar um pouquinho, não tem problema, porque aí ele começa a fazer
né, um zigue-zague para cima. E aí, de qualquer maneira, rompendo 23,10, ele quebra a tendência anterior de baixa. Ok? O mercado de uma forma geral está bem, está firme. Volume aqui não está nada excepcional, mas eu estou gostando do mercado. Quem sabe a gente possa ver ainda os Estados Unidos subindo mais um pouquinho, né? Aí semana que vem a gente ainda entra numa tendência mais firme de alta para buscar inclusive a linha de tendência de baixa, que é o grande objetivo a ser alcançado. Se vai romper ou não é uma outra história, mas o ponto fundamental é que ele venha alcançar, e agora 58,100 já não é mais uma opção, 57,600 é pouco. A gente tem aí dentro desse ritmo aqui, mais 2 dias ele vem aqui para os 57,800 mais ou menos. Então 57,800 por enquanto é o objetivo a ser alcançado dentro dessa linha de tendência de baixa. Ok? Vamos ficando por aqui. A gente volta às 4 horas da tarde com o nosso call de fechamento. Obrigado a todos, uma boa tarde e até mais.